programa de cura diária. E eu sou Leila Ribeiro, para quem não me conhece, falando com especialistas, falando com pessoas que trabalham, que atendem, que cuidam de portadores de esclerose múltipla. E por que isso? Porque esse mês é um mês que nós fazemos um mês de conscientização, chama-se Agosto Laranja. E nós aproveitamos, né, essa carona para conscientizar, para falar com as pessoas, para orientar as pessoas a respeito dos sintomas. E você pode me perguntar sobre os sintomas. Ah, mas como assim? Existem sintomas anterior à doença? É que às vezes as pessoas têm surtos e que vem aquele conjunto de sintomas, eles melhoram e às vezes a pessoa nem procurou um profissional para fazer o diagnóstico, um médico, um neurologista. Então, por isso, nós falamos muito dos sintomas, porque na dúvida procura-se o profissional para fazer o diagnóstico. Agora, nós falamos isso também porque alguns estudos já dizem, já contam para nós que até de 5 a 10 anos existem sintomas prodrômicos em que as pessoas sentem alguns que antecedem um grande surto. E eu posso dizer para vocês que eu conheço uma série de pessoas que tiveram, que sempre tiveram, que na infância, na adolescência, sentiam sintomas bem característicos, e é por isso que nós fazemos o Agosto Laranja, para conscientizar, para falar dos sintomas, e também para cuidar de vocês que são portadores, de vocês que têm a doença. Então, nesse sentido, hoje a nossa live será sobre atividade física. E eu vou trazer para vocês uma pessoa muito especial, muito especial para mim, porque no meu momento de autocura, né, meu momento de procura mesmo, de ajuda, a Araci foi uma pessoa muito próxima minha e que me ajudou pra caramba. Aqui vocês encontraram no mês passado uma série de pessoas que eu ajudei, né? Pois é, agora vocês vão ver uma pessoa que me ajudou, né? E ela me atendeu depois um bom tempo, após o diagnóstico, né? Até mesmo o período que eu tomei toda a medicação, eu tive atendimento da Araci. E é um prazer, vou chamá-la aqui. Tudo bem? Tudo bem? Araci, que saudade! Tentando achar um filtro aqui que não deu tempo de arrumar Pode da procurar o seu live. filtro, porque filtro é uma coisa fundamental. Boa noite, Boa pessoal que está noite, chegando. boa noite, boa noite. Eu falo assim, eu dizer que estou com saudade quando aparece alguém que é de longe, de muito longe, tudo bem, mas é uma vergonha para mim falar estou com saudade e morar tão próximo e trabalhar na sua cidade. Leila, também estou com saudade. A gente vai precisar resolver isso. Mas estamos nos encontrando de certa forma aqui agora. Depois a gente se encontra também para matar a saudade. Mas eu vou te encontrar pessoalmente e encerro live, né? semana que vem. Eu preciso Oba. de você. Araci, é um prazer enorme ter você aqui. Já comecei falando um pouquinho, né? Porque eu queria dizer que você é uma pessoa muito especial. Quando você disse que está assim, muito assoberbada, ocupada com as lives, e eu pensei, poxa, mas tem que ter a Araci. Então é um prazer ter você no nosso Agosto Laranja, no nosso programa de cura diária, até porque eu aprendi muito de cura, de autocura com você. Então, antes que eu comece a fazer um monte de perguntas, porque tem muita gente. Primeiro, gente querendo te conhecer. Segundo, gente querendo te ouvir. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria que você mesma se apresentasse para o nosso pessoal.
Sim, eu vou me apresentar, mas só queria, assim, quebrando um pouquinho o protocolo, dizendo que tem pessoas que são do meu círculo que também estão chegando e que depois eu também gostaria que elas entendessem melhor quem você é. Ah, Mas eu sou, então, uma pessoa, um ser humano que escolheu a fisioterapia como profissão e nessa minha jornada de buscar oferecer o melhor para os meus pacientes, depois que eu trabalhei no Hospital Sara, que foi de 95 a 2004, eu fui buscar mais alternativas do que eu conhecia, e foi nessa busca que eu encontrei o self-healing. E foi no self-healing que encontrei a Leila. Então, na minha jornada de oferecer o melhor para mim e para os pacientes, eu também busco fazer no meu corpo, na minha saúde, o que eu integro nas minhas técnicas de fisioterapia e ofereço para os meus pacientes, estamos sempre expandindo. E eu também tenho técnicas de yoga, não, práticas, né? Não são práticas de yoga, tai chi, mas o self-healing tem sido o carro-chefe da minha abordagem, integrando o self-healing à fisioterapia, e inclusive recursos físicos, terapêuticos, de movimento, de corpo, de consciência corporal. Eu também tenho experiência com dança. No Sara também eu usei a dança em reabilitação de criança. E foi nesse mundo do self-healing que eu entrei e a Leila apareceu e a gente se conectou, estamos aqui com vocês. olha, esse agosto laranja vai ser tomado de profissionais e de pessoas do self-healing. A Martinha entrou aqui e falou saudade da gente, é outra terapeuta, outra colega do self-healing, também está bem ali em Brasília. Que Outra a gente... autocuradora de si própria, maravilhosa. Pois é. Antes de A começar as Gleide perguntas, também. a Gleide está com saudade das suas massagens, tá? Tem bastante gente querida aqui, minha paciente Marcela, minha prima Grace, dona Natalina, estou vendo aqui o povo da minha... Mas tem pessoas que a gente nem sabe, porque o nome é diferente no Instagram, mas todos que estão aqui e os que no futuro chegarem também, né, a gente acolhe com muito carinho e um prazer de estar aqui. Leila, eu também fico feliz de estar participando. Eu lembro que quando começaram as lives da pandemia, que você fez um agosto laranja, 2020. uma live que rendeu 2 lives. Então, depois, as pessoas que quiserem mais do nosso assunto, do que a gente já falou no passado, né? Pode vir e pedir, porque ontem eu estava dando uma olhada até de como que foi em 2000, né? Agosto de 2000. Foi 2000. Eu fiz todos os agostos laranja, mas eu comecei em 2020, né? Aquele negócio de ficar aqui em casa, Sim, de querer falar de esclerose. 2020. 2020. Então, para quem não me conhece, eu sou Leila Ribeiro, eu sou enfermeira, professora universitária. Eu trabalho há mais de 30 anos dando aula, formando profissionais de saúde e muito recentemente, 2009, recebi um diagnóstico oficial de esclerose múltipla. E no diagnóstico de esclerose múltipla, né, eu em todas as atividades de trabalho e tudo, eu na busca, né, para a minha cura, né, quando você ouve falar isso, você já pensa, esclerose não tem cura, mas na busca da minha cura diária, eu achei o self-healing. E eu achei o self-healing assim, procurando desesperadamente alguém para me atender, porque eu não tinha uma visão muito boa e descobri que tinha alguém nesse método que... E olha que eu tinha outras deficiências e tudo, né? E achei um curso em andamento no Distrito Federal. Aí eu liguei, fui muito bem atendida, entrei no meio do curso, foi uma maravilha, fui muito bem acolhida. E de lá para cá eu fiz curso, exercitei as técnicas, associei a outras coisas, mas o que eu queria dizer para vocês é que em 2012 eu deixei de usar medicação. Então, até esse momento do tratamento da medicação, eu fazia as terapias, recebia as massagens, fazia os exercícios, tive alta da medicação. Às vezes eu consigo receber uma massagem desses terapeutas renomados, mas eu nunca parei de fazer
os meus exercícios, nunca parei de fazer a minha dieta e os cuidados em geral que eu tenho feito. Então, essa sou eu, e agora eu ensino e ajudo portadores de esclerose múltipla a terem uma qualidade de vida melhor. E eu sou sua fã, Leila. E essa é a graça que eu recebi. Eu recebi uma graça. E eu quero dar essa graça. Eu quero ajudar as pessoas nessa dor que elas têm. Então, é muito bacana, né? A gente poder dividir isso, poder ajudar, poder acompanhar as pessoas. E tem sido muito positivo para mim. Após a minha apresentação, Araci, temos problemas relacionados à atividade física, dificuldade. Eu mesma, quando recebi o diagnóstico, ainda prevalecia um conceito de que nós, portadores, não poderíamos fazer atividade física por causa da fadiga e tal, e vinha isso, sabe, de orientação para nós. E tinha muita restrição à atividade física, sabe? E todas as atividades. Então, quando eu fui para o self-healing, eu comecei a descobrir que não é porque eu não podia, porque eu realmente não dava conta. Então, eu comecei muito suavemente, né, a fazer as atividades e, posteriormente, eu já faço, né, uma coisa assim bem maior. Mas, para os portadores que estão nos assistindo, que vão nos assistir, porque muitos entram depois, que orientações você, né, como profissional que trabalha com a gente, que orientações você daria em relação à atividade física? Porque o corpo é movimento. E aí a gente tem que entender que a gente vai fazer atividade física, né? Leila, a esclerose múltipla, você sabe, as pessoas que estão entrando, talvez algumas saibam ou não, ela pode ter uma diversidade de acometimentos. Então, cada pessoa que tem esse diagnóstico, em determinado momento, a gente precisa descobrir o que está acontecendo com essa pessoa. E sim, o movimento é vida, o corpo é feito para se mover, e o movimento pode reorganizar o corpo da pessoa. Só que o que acontece? A gente tem que saber como executar isso. Esse tabu de que você, principalmente pela questão da fadiga, pela questão de alguns sintomas, não, então é melhor não fazer porque vai cansar mais, já quebrou totalmente. Não faltam pesquisas científicas sobre a atividade física, os benefícios dela para todas as pessoas. E na questão de quem chega com esclerose múltipla, o que a gente oferece? A gente oferece primeiro um olhar individualizado. Quem é essa pessoa? O que está acontecendo com ela? E vai resgatar a partir de onde ela está a ampliar das possibilidades. Né? Mas não tem uma receita, né, Araci? Não existe uma receita. Você, tem esclerose, então faça isso. Não. Assim como para nenhuma doença. Isso, existe uma visão maior que você passa com tanta propriedade, que é isso. Sim, gente, movimento é necessário. A atividade física é possível. A gente pode superar todas essas questões cuidando cuidadosamente, não dá para ser assim, cuidando continuamente. Continuamente, porque não é um cuidado de um dia e acabou. E, gente, quem não conhece o canal da Leila, tem muitas pérolas. Ela não economiza em compartilhar as rotinas, as dicas das pessoas que ela conhece que podem contribuir, né? Mas o que eu falo para quem está chegando é, sim, comecemos. Vamos descobrir onde é que você está e, a partir daí, ampliar. Ótimo. Nós começamos falando assim, né? Eu conheci você no self-healing, eu fui procurar terapeutas, eu fui fazer o curso. E para as pessoas que, embora eu fale muito sobre self-healing, mas sempre aparece uma pessoa nova querendo saber o que é isso, self-healing, Araci. Então, o Meir Schneider, que foi o criador desse método, self-healing, que self-healing, a tradução é autocura. Mas no inglês tem duas palavras para cura. Tem o cure e o healing,
que no português a gente traduz como cura. E o healing seria um processo contínuo do cuidado, como a gente estava falando. É um healing que a gente está sempre tendo esse autocuidado. E nessa proposta do Meir Schneider, que ele viveu um processo incrível, maravilhoso, que motiva muitas pessoas, que primeiro quebrar uma crença de que não podia, e a partir disso, obcecadamente até, fazer os exercícios e ter a sua diferença em cima de uma questão seríssima visual, né? Que o Meir, então vamos contar rapidamente a história do Meir. Ele nasceu com várias questões visuais, glaucoma, nistagmo, catarata, e com isso ele precisou fazer uma cirurgia, mas não foi feito logo. Quando fizeram, tiraram a lente, ele não tem lente dentro dos olhos, ficaram cicatrizes, e ele foi uma criança que foi taxada com o diagnóstico, teve o diagnóstico de baixa visão, porque só 2% de luz entrava nos seus olhos. E assim ele cresceu aprendendo braille, percebendo luminosidade, mas não conseguindo distinguir o que via. E desenvolveu habilidades sensoriais bem finas, outras percepções que compensaram. Com 17 anos, ele descobriu que existia possibilidade de voltar a enxergar. Voltar, eu acho que não, né? Ele nunca enxergou tão bem. De aprender a enxergar, o que é um desafio também, até. A gente contínuo, né? É contínuo, mas ele não foi uma pessoa que experimentou o ver. Desde criança ele tinha esses problemas. Então, para ele, seria o aprender a ver, com 17 anos. E mudar completamente a percepção do mundo. E ele fez isso através de exercícios do método Bates, que ele aprendeu com um adolescente que foi ensinando para ele, e aprimorou o que ele aprendeu quando integrou exercício de yoga, de consciência corporal, foi aluno do Feldenkrais, ele foi agregando. E ele queria muito ser fisioterapeuta, mas havia um preconceito sobre ser fisioterapeuta e não ter a visão 100%. Embora ele melhorasse, ainda não era uma visão completamente normal. Hoje em dia, ele mora na Califórnia e dirige há muitos anos, com 75% de visão. Então, deu certo que ele empreendeu. E eu estava explicando tudo isso, do que método é esse, o self-healing. Então, veio a partir dessa figura incrível, que é o Meir. Ele conta a história dele nesse livro, Movimento para a Autocura. O meu está autografado até aqui, com a letra linda do Meir. E para provar que uma pessoa que não enxergava já está bem avançada. Mas aí, então, pessoas que não conseguiam ter o tratamento de forma convencional e falavam que não tem o que fazer, e o procuravam, ele pesquisava a partir do que, onde a pessoa estava, o que ele sabia. E, então, esse método foi elaborado a partir da história do Meir, da busca dele, da revolução na vida dele, dos estudos que ele fez com outros métodos de consciência corporal e como ele foi integrando e pesquisando em cada pessoa que aparecia. Tipo assim, não tem nada que... Me disseram que nada melhora, mas você melhorou? Vem até mim, vamos descobrir o que a gente faz por você. Usa muito a consciência corporal, usa muito a gente conseguir expressar nosso melhor potencial. Então, assim, como eu me nutro em vários aspectos, é movimento nossa área, mas o aconselhamento é buscar sempre essa forma global de viver uma vida saudável. A respiração, o movimento, o desestresse, a visualização, o quanto a mente pode estar a nosso favor e não desconstruindo. E muita coisa que há 30 anos atrás ele colocou no método, hoje em dia já está sendo conseguido, a ciência também chegou junto. Mas por um tempo era assim, é um método holístico, alternativo. Agora já tem mais embasamento explicando o que nós fazemos. E as pessoas entendem hoje porque tem as coisas que são holísticas, tem as coisas que são, né, integrativas, mas esse é um tratamento, sim, integrativo, mas ele tem uma base na ciência, né? No movimento, as aulas, a gente faz aula como na faculdade.
A gente estuda anatomia, Na estuda formação, a gente fisiologia. revisa toda a fisiologia eu achei muito interessante poder rever tudo isso. Eu também é profissional de saúde, você é enfermeira, Com né? outro Eu sou olhar, professora né? universitária, mas porque a gente integra muito assim na prática mesmo, colocando logo em prática o cuidado do que a gente na anatomia revisa aquele sistema e já vai cuidando dele. A, Exatamente. a Martinha falou, eu viajei de carro com meio dirigindo. Eu também. Quando eu estive em São Francisco também, Martinha. Inclusive, ele quis me apresentar uma montanha maravilhosa. E ela é toda íngreme. E a gente foi num sábado à tarde, para ver longe. Ele quis me mostrar um lugar que ele gosta muito. E fechou o tempo. Começou a ficar nublado. E nós voltando, com ele dirigindo naquele lugar íngreme, de espinhadeira. Eu me sentia assim, gente, Que aventura. deu tudo certo, estamos aqui. Ah, é uma aventura. Bom, eu sei, eu conheço, eu usei, eu uso, eu executo o autocuidado, mas eu aprendi ferramentas no self-healing. E hoje, eu queria, assim, antes da gente passar para as demais perguntas, eu acho que uma coisa que a gente precisa explicar, que o que é que o self-healing é, como ele pode contribuir para a esclerose múltipla, que eu acho que é importante. E aí, de carona, as doenças crônicas e degenerativas acompanham tudo isso que a gente fala, que também é fantástico, né? Então, Araci, eu acho que o ideal agora é, se você puder falar um pouco, né, do que você faz com a gente. Nossa, e eu que tenho vontade de entrevistar a Leila, né? Porque ela é o depoimento. Mas vamos lá. A gente já começou antes falando que cada pessoa tem as suas particularidades. Então, no self-healing e nas terapias que a gente faz, nesse cuidado, a gente vai cuidar, além de ajudar a pessoa a entender como ela está, é ajudar ela a entender, porque às vezes a pessoa não se percebe tanto assim. Ela É, percebe que não está funcionando, mas não exatamente. Ela vai. É normal. Cada um vai tentar fazer o seu melhor desempenho. Só que quando a gente tem uma disfunção neurológica, pode ser que as gambiarras para funcionar tragam outras questões que se complicam e a gente não resolve. Então, esse entender vai ser perceber como está funcionando ou não, o que está funcionando ou não, de que forma, onde está mais rígido, onde falta equilíbrio, fazer esse mapeamento. E um dos tópicos principais para a autocura, o autocuidado acontecer, é esse contato com o corpo se aprofundar. Essa autopercepção. A gente usa recursos para automassagem, além de fazer a massagem, como o pessoal falou, que saudade da massagem da Macia. A gente tem massagens, toques terapêuticos, bem interessantes, neurológicos, ou também de soltura de face. Então, vão ter várias situações que a gente vai adequar e vai ensinar a pessoa também a realizar, para ela ter uma certa autonomia, certa não, ter uma autonomia crescente no seu cuidado, completa. Mas não, isso a gente vai dando o apoio, não é num momento só que ela vai ter tudo, mas desde o início, sempre as tarefinhas para ela seguir em casa. Tem exercícios, então, em que a gente vai estar deixando as articulações mais flexíveis, ou fortalecendo onde precisa ter mais força, mas descobrindo o que funciona para cada pessoa. Como a gente falou, tem princípios também. A melhor respiração possível, a melhor circulação possível, a mente ajudando a conseguir o que ainda é difícil, como o equilíbrio, o movimento, o que for, a gente vai construindo também com visualizações, tem essas técnicas também. quando você fala de massagem,
É que, gente, a gente faz uma programação do que vai falar, mas eu fico louca para falar, porque eu vivi muito da esclerose junto com a Araci. Então, quando você fala da massagem, né, porque a gente aprendeu a se automassagear. E isso é um alívio, porque a gente não está com você, nós não estamos juntas e os terapeutas, o profissional que atende a gente nunca, não tem como ficar conosco 24 horas. Mas então, eu me lembro que eu nunca havia sido tão respeitada, né, nas minhas limitações, porque eu me lembro de educador físico querendo me ajudar. E aí falava, mas você é mole, mas, sabe, como você não dá conta? Depois, eu me lembro de fisioterapias que a pessoa forçava algo e que eu ficava 2 dias com dor, que não é, não é o ideal. Mas eu me lembro que no self-healing tinha todo um protocolo de atendimento, onde atende a gente, ensina a gente a se cuidar, mas eu nunca me esqueço da massagem na cabeça, né? Eu me lembro exatamente, eu nunca fui tão respeitada. Primeiro, a massagem na cabeça. Tinha um jeito da massagem e eu, gente, eu não posso receber essa massagem, ela me irrita. Ela me irrita, ela me deixa muito irritada. Eu não posso, parece que as conexões dentro de mim, sabe? E aí a gente foi aprendendo, e aí nós aprendemos qual era a massagem para mim. O que necessariamente, eu não sei se é para os outros portadores. Mas para mim, é aquela massagem que tinha a base, os ensinamentos do Meir, mas que a gente faz adaptações porque cada um de nós tem uma necessidade. E eu vou falar uma coisa para você, viu? A massagem na cabeça ajudou bastante. Ajudou muito. A Melina está falando que a Natália amou a massagem na cabeça. Você já atendeu a Natália? A Natália, 10 anos, foi Já sexta-feira passada. atendeu. Oh, glória a Você Deus. acompanhou. Que coisa maravilhosa. Eu estava torcendo muito para esse atendimento acontecer. Que E foi bom, muito lindo. gente. Agora a gente Ninguém tem me esses conta. recursos de filmar, né? Então os pais filmaram, porque eles moram em Caldas Novas, então estão com Aham. E a gente tá falando, vocês não sabem quem é a Natália e tudo mais, mas assim, é só para vocês perceberem que as orientações que a gente dá, a gente também adapta conforme a possibilidade, né? As pessoas que Aham. estão na mesma cidade vêm mais, quem está em outra cidade, a gente vai adequando isso tudo ao que é possível. Mas essa pesquisa da individualidade, ela faz toda a diferença. É. E outra coisa que faz muita diferença, Leila, é a pessoa. Araci, estamos com dificuldade aqui na transmissão, gente. Não sei se está para vocês, se vocês estão assistindo, fala aqui comigo. A Araci deu uma... Ah, Melina, vontade de dormir mesmo. Então, foi quando eu aprendi a organizar a minha ideia. A organizar o meu sono, minha rotina. É muito bom. Araci, você estava falando e sumiu. Pois é, eu percebi que está mudando. Parou, mas voltou. Que bom que você. Até eu estava aqui, quando voltou, me flagrou com uma careta assim: socorro, cadê? Mas Voltou. você falava desse negócio da gente estudar a pessoa, né? E fazer para ela algo que é individualizado. É o que eu sempre falo. Por isso que o autocuidado é importante, porque você tem que se conhecer. E aí eu estava falando, eu acho que eu caí nisso, É. sumi, mas falando assim de outro aspecto importante. Então, essa pesquisa nós fazemos juntos, as coisas podem ser mudando, né? E vão mudando, a gente quer que mude, que melhore, mas é muito importante que a pessoa ela valide o que ela sente, se comunique, se posicione, porque é co-construído.
E o que a gente treina nas nossas sessões e ela vai aprendendo, como você falou, Leila, se a gente forçasse a barra, não, tem que fazer, você ia fugir, ia querer voltar, sei lá, ou ia te estressar em vez de relaxar. Isso mesmo. É um estresse que dá. E aí eu pensava, gente, mas isso aqui tem que ser adaptado. Mas assim, foi uma coisa simples, mas eu me senti muito respeitada, né? Porque em outros lugares, né, em outros tratamentos que a gente tenta muito, a gente não é respeitado. Não, tem que ser assim, suporta aí. Né? É que quando a gente coloca uma técnica em cima da pessoa, mas aqui não, a gente vai compondo junto para a Uhum. técnica não ser sobre a pessoa, né? Temos os recursos, as ferramentas e essa escuta do corpo que a gente ensina para a pessoa, a gente também escuta o que está acontecendo com o paciente e adequa. E aí, na atividade física da esclerose múltipla que a gente está falando agora, isso é muito delicado. Começar a forçar aonde não está preparado. Então, essa construção de um corpo mais reorganizado vai fazer de uma forma mais segura o condicionamento físico, a atividade física, de uma forma que a pessoa vai poder escolher o que ela gosta mais de fazer, que até o tema central da live é hoje sobre atividade física, né? Mas o diferencial dessa vivência que você teve, o seu processo de reorganizar o seu corpo, e que sucesso, hein, Leila? Graças a Deus. São esses pilares que a gente está compartilhando, essa individualidade, esse entender aonde que está, a partir daí construir, e a pessoa aprender os cuidados e estar fazendo como rotina. Como rotina. Tem que ser. Eu queria entrar num assunto assim. Para quem quer começar assim, qual seria a dica para quem está nos ouvindo e fala, gente, eu não faço nada, eu não sei. Por onde eu começo? Eu estou no ponto zero. Quem está nos ouvindo e que tem esclerose múltipla e que parou tudo, não está se movendo, e agora, opa, mover é importante, por onde que eu começo, né? Vamos respirar? Então vamos começar todos respirando fundo. Todo mundo respirando, gente. Aí por onde começa? Respira fundo, se percebe e vai começar a pensar quanto que eu consigo fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu já tenho na minha memória de movimento que me agradou, né? O que para mim seria mais fácil. E dentro, porque é muito difícil essa resposta para um público todo que pode ser diversificado, né? Eu não ando, eu ando de muleta, mas assim, lembrando que quanto mais eu me movimentar, melhor vai ser para eu aumentar a minha possibilidade de movimento. Tem essa reorganização mais terapêutica do movimento, mas também é isso, o quanto eu dou oportunidade para que eu explore o meu movimento. Então, a respiração mais funda, perceber, eu tenho fadiga demais, ou tem um dia que eu tenho menos, porque fadiga é uma das coisas que pega muito para começar, às vezes. Tenho muita dor, né? Onde estão meus obstáculos? Está ali também por onde eu começo? Onde eu posso cuidar para ter menos obstáculos? Para que o meu movimento possa ser melhor? Né? Ótimo, porque tem que começar, né, Araci? Tem que começar. E eu penso assim, quando é uma doença neurológica, quando é esclerose múltipla, às vezes o que eu vou conseguindo, assim, ao mesmo tempo que eu começo a me motivar para mover, que é isso, assim, o que eu gosto de fazer, o que eu gostava e quero resgatar, é um bom caminho, porque não existe uma única atividade física que é a melhor de todas. Mas existe esse trabalho individual que prepara para o corpo funcionar melhor na atividade física que fizer. E por isso que eu falei assim, poxa, vamos respirar fundo, porque às vezes até aí pode ser. Alguns toques suaves, alguns movimentos mais suaves também vão estar preparando para mais movimentos. Complementa, Leila, na tua experiência. Na verdade, as pessoas perguntam muito para mim
sobre self-healing é atividade física? Aí eu digo também. Mas você não disse que tinha visualização? Também. Você não disse que tinha relaxamento? Também. Mas vem cá, como assim? E aí as pessoas ficam, né? Mas você falou de massagem agora mesmo. Também. Então é um conjunto de cuidados, né, que a gente tem. E a minha experiência foi essa, né? Primeiro eu fui aprender a cuidar do meu corpo. E eu aprendi cuidando do meu corpo, sendo cuidada. E depois, claro, eu aprendi técnicas, né? E aí a gente foi desenvolvendo junto e nós fomos aprendendo juntos. Mas eu me lembro, assim, que eu tinha muita fadiga, não conseguia ficar muito tempo de pé, não subia nenhum degrau de escada, me lembro muito disso. E no primeiro dia do curso, vamos fazer massagem. E aí eu fiquei pensando, mas massagem no pé? Aí eu ficava, sabe? Aí depois na cabeça, né? Mas será? Mas é aquele conjunto, né? Que eu em casa também sei como fazer. E aí eu começo a autocura. Quando eu quero fazer, quando eu quero desenvolver para mim, né? Então, isso aconteceu e foi uma experiência assim, muito gratificante, porque quando nós nos encontramos, eu estava totalmente parada de qualquer atividade. Eu não dava conta. Eu não dava conta, Araci, de fazer nenhum exercício. É isso que eu lembro. E assim, eu estou muito distante daquilo, com uma consciência corporal, mas eu também sei que ainda preciso fazer muito. Por quê? O que eu percebo para vocês que estão aí, para quem tem esclerose, para quem cuida de portadores, é que há uma luta desigual para nós. Eu faço muito, muito, eu não parei, eu faço muito, mas eu não vejo, às vezes, um avanço. Por quê? Porque o que eu fiz ontem foi para ontem. Na esclerose múltipla, quando eu acordo, estou começando tudo novamente. Então, é como se eu nunca tivesse alongado, é como se eu nunca tivesse subido escada, né? Então, o primeiro degrau, opa, né? Peraí. Então, o corpo está enrijecido. Então, aquelas coisas que a gente pensa, poxa, aprendi, eu fiz. Eu encontro muita gente que foi atendido pelo self-healing, que se beneficiou, que foi bacana. Gente, eu tinha grupo aqui em casa que um dia esqueceram a bengala depois da tarde de exercício. Foi embora sem a bengala. E eu pensei, poxa, né? Poxa, isso funciona, né? E assim, e eu conheço pessoas que fizeram, foram atendidas, é maravilhoso, é ótimo, mas quando você pergunta se tem uma rotina diária, se tem feito, não. Faz quando lembra, quando precisa. Então, eu sempre falo para todos, gente, se nós não fizermos todos os dias, nós não vamos ter o resultado que nós queremos, né? E é Persistência, muito né? bacana, Leila, é muito bacana, porque a gente vai começando a criar o hábito. Põe no dia, põe a gente, e vê como a qualidade do dia muda. Pessoas que não têm esclerose múltipla também precisam fazer movimento todo dia. É, Mas quem tem, que o corpo não está funcionando e não vai se reorganizar se não fizer, é remédio. É o remédio natural. Existem muitos, muitos trabalhos recomendando atividade física para múltiplas coisas. Para memória, para prevenção de Alzheimer, para não ter diabetes, para todo o corpo funcionar melhor. Porque é isso que você falou, de movimento é vida. Ah, tem movimento, então eu vou fazer mais mitocôndrias. Então, a própria fadiga, a gente cura fazendo exercício, fazendo exato. movimento. E aí, Dor, dor, o corpo está falava, enrijecido. Como é que a gente vence a dor? Abrindo. Só que é isso que a gente está falando, não é qualquer movimento, é um movimento mais inteligente, que ele pode ter, além do só movimentar, não é só malhar,
é como que eu trago esse equilíbrio para o corpo funcionar no seu jeito mais pleno. E outra coisa, nós estamos falando uma questão neurológica. Nos músculos chegam as sinapses, também, nos neurotransmissores. Então, à medida que a gente volta a pedir a função, tem uma reorganização do sistema neurológico, que é onde a gente está querendo a cura mesmo, que é onde a bainha de mielina ficou mais diminuída, que o impulso não está mais tão rápido. Então, através do movimento, a gente... Inclusive, agora me veio outra coisa para falar. Quando a gente faz movimentos, com mais consciência, com mais presença, esse efeito neurológico funciona mais. Se eu presto atenção no que eu estou fazendo. Porque aí eu tenho essa atenção voltada ao movimento, onde está meu braço, como é que está no espaço, que muitas vezes perde sensibilidade também, né? Então, temos muitos recursos para reorganizar o corpo onde tem essas questões neurológicas através do movimento. Araci, nós tínhamos uma pergunta dos desafios, né, que o portador de esclerose tem, e você já falou em números. Mas agora a gente pode organizar isso, vamos né? organizar ele, porque quando nós falamos fadiga, entrou alguém aqui, porque o pessoal comentando não dá para ver. Nossa, fadiga é o pior. É pior mesmo. É o pior. É incrível. Mas vamos organizar aqui dos desafios que as pessoas têm, né? No caso, o portador de esclerose tem. Vamos tentar listar e depois a gente esmiuça a fadiga, como se falou, assim, porque daí a fadiga dá aquela imobilidade. Como é que eu começo se eu estou exausta? E não é pouca coisa, né? É muita. Dor. Calor. Porque fazer exercício esquenta também. Falta do equilíbrio. Tem vários desafios, mas assim, tem mais algum bem clássico? Acho que esses clássicos... Eu diria que esses são os principais, né? Porque aí pode entrar outras questões não tão técnicas, mas que entra na questão do pessoal, do desenvolvimento pessoal, que são os hábitos, né? De começar do pouco, de começar com 5 minutos. Exatamente. Né? Exatamente. E tem dias em que a gente vai conseguir mais, que aquele dia não está com tanta fadiga. E não está com cansado. Então, esse dia a gente aproveita um bocadinho mais. Mas isso, de começar no possível e dar continuidade, eu nunca tive uma doença diferentona assim, mas no meu pós-Covid, eu fiquei muito cansada. E demorei para funcionar. E eu pensava na esclerose múltipla, porque eu tinha dor, eu estava esquisita, a circulação era estranha. E eu pude praticar e perceber que funciona. De estar deitada, e lá deitada dar batidinhas para respirar melhor, dar batidinhas onde estava doendo, de circular a mão, circular o pé, rolar a cabeça no travesseiro um pouquinho. E ver que movimento. Isso que você falou, por onde eu começo? Onde eu estou? Eu começo respirando fundo, pensando que movimento é possível, no meio dessa exaustão que eu estou. O meu retorno era tipo assim, ando até ali, estou cansada, então vou ali mais um pouquinho. Até eu conseguir dar a volta na quadra toda, tudo bem que a quadra de Brasília é grande, né? Mas também foi um treinamento. E eu pude, assim, nesse meu pós-Covid, pensar muito nas pessoas com esclerose múltipla, Leila. Eu pensava direto. Eu tenho que contar, no meu pós-Covid, eu sofri muito porque eu tive os sintomas que eu tive em 2009. Em 2010, em 2011, eu falava, meu Deus, isso aqui é um surto. Mas aí, entrevistando, conversando com os meus colegas, todos que não eram, as pessoas sentiam. E tem isso, né, na história do pós-Covid, né? Algumas pessoas sentiram. A Alexandra passou por aqui e falou muito sobre isso, porque ela teve surtos pós-Covid, né? Então, você imagina, ter o pós, os sintomas e depois surto. Então, foi muito puxado para ela. Mas que bom, então, algumas pessoas já sentiram como né? Pois é. Superaram.
Eu acho que o mundo todo começou a perceber também isso, né? O que faz com o cansaço. Mas, enfim, na esclerose múltipla, a questão da fadiga, ela vai ser também um limite que a gente vai ter que ter uma sabedoria. Se, por um lado, a gente precisa superar mesmo estar cansado e fazendo o possível, 5 minutos num dia, no outro, aqui daqui a pouquinho é 10 minutos, também perceber de não se sobrecarregar para não gerar mais fadiga. É, Então, é uma inteligência de administrar até a própria vida. E dar momentos de nutrição, de descanso também. E quando a gente aprende a fazer esse autocuidado, em que eu solto minhas tensões, não vou deitar com o meu pescoço todo duro, vou aprendendo a fazer as massagens, os movimentos, usar as bolinhas, a gente vai visualizar a falando que a cabeça gente... levinha, crescendo, o pescoço leve, a respiração abrindo. Usar essas técnicas, esses recursos de cuidado, para não estar, por exemplo, eu estou cansada, eu vou dormir de hoje para amanhã, mas toda tensa. Então, não vai ter o mesmo refazimento durante o sono, ou também não vai nem dormir também, né? É, O sono é tem isso. uma das coisas que também, às vezes, acontece de não ser bom na esclerose múltipla. Mas que com o exercício também pode melhorar, porque você vai ter Melhor. gasto, melhora. Então, outro ponto que a gente falou do calor, as pessoas aqui, não sei se todos sabem, mas a pessoa que tem esclerose múltipla esquenta mais. O processo inflamatório, neurológico, gera uma sensação de calor. E eu também estou entendendo disso agora no meu climatério. E esse negócio do calor, né? Parece que todos somos muito quentes. Então tem isso. E aí a facilidade de esquentar é muito mais rápido que das outras pessoas. E o exercício físico aumenta o metabolismo e a gente esquenta. Exato. Então, como fazer isso? Ó, vamos usar a inteligência. Adequar o ambiente em que a gente vai praticar. Se é um ar livre, que seja um lugar em momentos mais frescos do dia. Uhum. Se é um lugar que eu controlo, que eu coloco o ventilador, que eu areje, que eu me hidrate, né? E há situações em que não seja o horário de meio-dia, se eu não tiver com o teu ar-condicionado, né? Tá refrescando. A água que vai fazer alguma atividade física, que não seja uma água que é esquentada, né? Eu estive em Caldas Novas esses dias, fiquei pensando também que não recomendaria alguma daquelas piscinas para pessoas com esclerose múltipla. Antes do diagnóstico, eu fui em Caldas, eu ia em Caldas Novas. Eu passava muito mal na piscina. É como se tivessem tirado a minha alma. É como se tivesse Nossa, um corpo lá, mas tudo tivesse desaparecido. E eu, eu não gostava de Caldas Novas. Eu não gostava, mas eu não sabia por que eu não gostava. Porque todos gostavam, né? Essa riqueza que a gente tem aqui no estado, como que eu não gosto? Mas depois eu entendi tudo. é. Aí eu me dei ao direito de dizer, nunca mais eu quero ir lá. Então, isso é cuidado, né? É isso, não é a piscina de água quente que vai ser o melhor lugar, é a água fria mesmo. Não é o momento quente do dia, que é o melhor lugar, o momento para fazer caminhada, né? Acho que às vezes pode acontecer alguma situação, mas manejá-la para evitar que se cause um desgaste com o ambiente mais quente na hora que faz o exercício, e o próprio exercício já esquenta o nosso corpo. E se hidratar muito, refrescar com toalhinha úmida, fria. Nesses desafios, eu acho assim, que a gente tem, né? Olha aqui a Melina indicando as cachoeiras frias. Quem gosta de cachoeira é uma boa, né? Mas dentro desses desafios, assim, eu sempre coloco. Tem algo que interfere muito na atividade física. Para mim, foi um achado. Eu tentava, eu sentia muito cansada, eu estava exausta, eu não conseguia sair do lugar. Mas eu me lembro que nós resolvemos dosar primeiro, né, as vitaminas. E uma aliada nossa
contra a fadiga é a vitamina D. Então, sempre quando alguém me pergunta, eu digo, olha, nós temos a vitamina D, que é importante, que precisa estar numa taxa bacana para não ter problema. Então, todo mundo que chega, eu estou com muita fadiga, como está a sua vitamina D? Porque, às vezes, nós estamos forçando o nosso corpo e ele está pedindo, né? Está pedindo um suplemento vitamínico justamente para a gente poder exercitar. Então, assim, eu sempre digo, houve um fôlego a mais quando eu descobri que a vitamina D estava baixíssima. E isso me ajudou bastante. Então, assim, isso também é importante, né? Que as pessoas que têm esclerose, claro, o neurologista ele sempre pede tudo, mas sempre esteja atento a isso, porque às vezes passa despercebido, né? E é bem interessante, porque tem cada vez mais estudos com isso. E durante a pandemia, se falou também da importância da vitamina D no sistema imunológico. E autoimune. Então, quer dizer, ela regula. A vitamina D, ela é precursora de vários outros hormônios. Ela é uma vitamina, mas na verdade ela é um pré-hormônio, né? Ela tem esse nome de vitamina, mas a função dela é o pré-hormônio. E o sol, que esquenta os corpos, ajuda a desencadear a fabriqueta da pele também, da vitamina D. Olha que cilada, né? Mas eu percebo que existe, é muito importante esse conhecimento, que existem assim, médicos mais atualizados e outros que ainda acham que 20 é legal, 25 tá bom. E não é mais esse o parâmetro há muito tempo. E num povo em que está faltando a vitamina D, foi feito o que era o normal, mas era o normal de uma deficiência. Então, 20 de vitamina D, não é o suficiente, né? Que parâmetros os médicos que estão te acompanhando estão colocando como ideais? Eu conhecia de 40 a 60 para as pessoas comuns, assim, mas como está sendo colocado para vocês? A vitamina D, eu mantenho a minha a 60. Eu me sinto muito bem com 60. E agora, no pós-Covid, aconteceu uma coisa estranha comigo, né? Eu tive alguns sintomas diferentes, mas que me lembraram bastante. E um deles é que a minha vitamina caiu drasticamente. E quando ela caiu, eu percebi, sabe? Na hora. Nós fizemos e ela havia caído. Então, ela estava 40. Para mim, é pouco. Eu quero muito que a minha bainha de mielina esteja energizada com essa vitamina. Então, aí eu já comecei uma outra forma. Então, assim, eu estou trabalhando para ela voltar para 60. Mas eu estou bem. 40 tá bom. Mas para mim não é satisfatório. Eu fico muito segura assim. Né? Então eu tomo todos os dias e tomo semanalmente também. Pensa. A Martinha aí, ela é mais ousada. Ela está fazendo um tratamento alternativo, ela está com a vitamina D em 250. Você digitou direitinho, Martinha? 250 dá problema. Mas, enfim, o que a gente está trazendo dentro dessa live que fala da atividade física, que tem questões que podem ajudar. E a Leila compartilhou, né, Leila, essa informação, que é uma informação que, como alguns médicos demoram a se atualizar, é muito importante a gente ter mais claro. Quando lida com altas doses, como a Martinha está falando, a Martinha ela tem uma outra patologia, que não é esclerose múltipla, é distrofia muscular. Isso. E tem as peculiaridades dela, ela está com médicos também vanguarda, trazendo, né? Não é muito meu assunto de fisioterapeuta discutir todas essas nuances dos riscos das altas doses, não são os riscos, dos cuidados, que tem cuidados, que daí quem suplementa mais alto vai ter os cuidados dietéticos, né? Tem uma questão do cálcio, mas a Bastiga está falando que o normal deveria ser pelo menos 80, né? Mas está o alerta. Mas a nossa população, ela não consegue, porque tem todo um lobby do filtro solar, de você não pegar sol por causa do câncer de pele. Então, tem uma série de aspectos que influenciam nisso e a gente acaba não conseguindo essa produção, né? Mas voltando para os exercícios físicos, nós falamos de alguns desafios
que são importantes. Mais algum, Araci? Mais algum Sim, eu desafio? também tenho assim, porque, por exemplo, às vezes uma pessoa pensa, ah, mas eu não estou com equilíbrio direito para caminhar, eu não vou para ali porque... E ela não começa. E eu acho muito interessante, você tem uma live com a Sula, com a nossa colega também, fisioterapeuta, o TO. Bom, a Sula, que também é terapeuta self-healing, E para quem quiser, ela estará na segunda quinzena de agosto. que é atividade sentada até, né? É coisa assim, mal, se eu estou cadeirante, se eu não tenho equilíbrio sentado. Então, assim, eu acho que também é isso, a adequação dos exercícios, da atividade, aonde eu estou, e buscar ir um pouquinho além também, né? Mas eu acho que os principais eram esses. Será que as pessoas têm alguma pergunta sobre isso? Se tiverem, também a gente responde. Eu me lembrei que quando, assim, no período, às vezes, pós-surto, a gente fica muito tonto, né? Então, tem o desequilíbrio, mas tem aquela tontura que às vezes acompanha. Então, nos exercícios tipo aeróbicos, aqueles exercícios mais pontuais, a gente tem muita dificuldade mesmo. Mas eu encontrei uma forma, né, até isso minimizar, fazer os exercícios de solo ali, né, ou na cama. Então, nos lugares em que a tontura não me causava tanto desgaste, sabe? Porque é muito ruim você fazendo atividade física tonta. Então, isso, quem tem as tonturas sabe, isso não dá mesmo, né? Então, se você, eu gosto muito de fazer uma caminhada, uma coisa, se você vai caminhar tonto, não dá certo. E tem que fazer, né? Então, o ideal seria a gente trabalhando com o corpo no solo, né? Para depois fazer. Eu acho que, de novo, a gente volta para um ponto da escuta do meu momento. Uhum. Eu vou fazer, então essa é a decisão. Eu vou me mover, faz bem, essa consciência de que o movimento é importante, vai estimular mais vários hormônios benéficos, endorfina, serotonina, irisina, fatores neurotróficos, enfim, existem muitas comprovações e a gente sente mesmo, que muda o nosso estado, nos fortalece, vai criar mais mitocôndrias, então os benefícios são certos. Mas para eu poder ter uma continuidade, chegar neles, então em cada momento eu me avalio, faço a escolha de me oferecer, sim, sempre o melhor. E para oferecer esse melhor movimento vai ajudar e faz adequação. O que é possível agora? E esse agora para daqui a pouco, pode ser que daqui a pouco seja até diferente. Mas estou meio estranha, não vai ser seguro. Não é a minha decisão assim, hoje eu quero caminhar. Não, hoje eu posso. Hoje eu vou correr. Não, o que está acontecendo aqui? Essa gentileza com o corpo para poder ter a sustentabilidade, né? Senão eu Isso. acabo me machucando, me atrapalhando, achando que não dou conta. Então, essas adequações. Desses benefícios que nós falamos aqui também, porque nós acabamos falando dos desafios e benefícios ao mesmo tempo, Araci, nós vamos ter uma live sobre o sono, sabe? Estímulo do sono, porque isso acontece muito na esclerose múltipla, né? A gente é muito frágil no sono, sabe? E quem tem sono é muito frágil, porque tem também quem não tem sono. E nós vamos ter uma live sobre isso, mas só lembrando que esse é um benefício fantástico para a atividade física que a gente tem que listar, sabe? O benefício para a gente reaprender a dormir, né? E, inclusive, tem umas dicas. Por exemplo, fazer atividade que acorda, que é mais vital, que é aeróbica, que é estimulante, mais de manhã. E se for fazer à noite, fazer algo mais relaxante, mais calmo. Mas ter se exercitar durante o dia realmente promove, ajuda que o sono seja melhor. Exato. Araci, nós estamos quase chegando ao final e eu sempre abro esse pedaço, essa parte, esse momento, para que você deixe a sua mensagem final
no nosso Agosto Laranja, para quem vai nos ouvir e para quem está nos ouvindo. Então, primeiro quero agradecer essa oportunidade e falar que a consciência é muito importante. Então, esse mês, Agosto Laranja, está conscientizando que existe esclerose múltipla e que já existe muito conhecimento adquirido de como cuidar para as pessoas terem a melhor qualidade de vida e superar todos esses desafios que esse diagnóstico traz. Então, eu trago aqui também a mensagem de que sim, movimento traz mais vida, bem-estar para a esclerose múltipla. Movimentemos-nos e vamos seguir com esse movimento de compartilhar os saberes, que é tão lindo, Leila, que você tem feito, que as pessoas aqui têm feito. Contem conosco. Muito, Combinado. muito obrigada. É a Eu que gratidão que eu tenho a agradeço. você. Deus te abençoe. Tchau, Vamos, gente. sucesso, gente. Boa noite.